Chuvas no Nordeste, 91 pessoas morreram em Pernambuco. E no jornal de hoje você vai ver também: Ministério da Saúde monitora 3 casos de varíola dos macacos. Comissão de Constituição e Justiça debate sobre mensalidade em universidade pública. Papa Francisco escolhe 2 brasileiros para os novos cardeais da Igreja Católica. E ainda nesta edição, você confere a data limite do envio da declaração do imposto de renda. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Iniciamos o nosso jornal falando sobre as chuvas que atingiram o litoral do Nordeste neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, 91 pessoas tiveram morte confirmada em decorrência das enchentes e deslizamentos que assolam o estado. Há ainda 26 desaparecidos desde o dia 25, data em que as chuvas começaram a ficar mais intensas. As informações são atualizadas por base de dados do Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Estado. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, o número de desabrigados é cerca de 5.000 e mais de 3.500 pessoas estão alojadas em abrigos. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região para analisar os prejuízos causados pela chuva. O governo federal reconheceu nesta segunda-feira situação de emergência em 14 cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado de Pernambuco. Ainda nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista coletiva para falar sobre as medidas que serão tomadas após as chuvas no estado. Obviamente, triste, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Vamos falar também a questão do BPC, aqueles que porventura quiserem um empréstimo do BPC sem juros, poderão fazê-lo. Apoio a municípios, ao próprio governo do estado, ou seja, o governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta para atender a população em qualquer situação, independente de pedido de autoridades locais. Na mesma coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a chegada de ajuda para auxiliar as pessoas que estão sendo resgatadas e a liberação de verba para a saúde. Além dos recursos ordinários, já tem técnicos aqui para se juntar às autoridades sanitárias locais para fortalecer o atendimento na atenção primária, nas unidades de pronto atendimento e as ações de vigilância em saúde. Então, do ponto de vista prático, nas próximas 48 horas, entregaremos cerca de 5 kits Vigi-Desastres com insumos estratégicos. Nós também vamos fortalecer com recursos adicionais que podem chegar, de acordo com o número de municípios onde a calamidade pública for reconhecida, a 3,4 milhões de reais, que fortalecerão as ações de vigilância. Enfim, seguindo as determinações do presidente da República, podemos assegurar que ninguém ficará para trás e estaremos vigilantes 24 horas do dia para não faltar nada para a população de Pernambuco e do estado de Alagoas. Forças de segurança, defesa civil, exército e órgãos municipais estão atuando em 7 pontos de deslizamento da região metropolitana de Recife. A operação conta com a participação de 198 bombeiros de Pernambuco, 11 da Paraíba, 7 de Minas Gerais e 8 do Rio Grande do Norte. Auxiliam também nos trabalhos 60 militares do Exército, 22 da Marinha, 8 policiais militares, 100 guardas municipais, 4 policiais civis e 25 funcionários da empresa de limpeza urbana.
O Ministério da Saúde informou que está monitorando 3 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Olá, boa noite. Então, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que foi notificado sobre 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Um caso suspeito está no Ceará e outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os pacientes seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. Especialistas afirmam que depois do período de incubação, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, o indivíduo começa com uma manifestação inespecífica com os sintomas que observamos em outras viroses: febre, mal-estar, cansaço, perda de apetite e prostração, por exemplo. Dentro de 1 a 3 dias, às vezes mais, após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que recebeu a notificação de um caso suspeito de varíola dos macacos no município de Fortaleza. E o caso segue em investigação epidemiológica. Segundo a nota, foram aplicadas todas as medidas recomendadas, como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para exames, que está em processamento. A Vigilância em Saúde da SESA disse que permanece monitorando o caso. E no próximo bloco, a pauta é política e a data limite para a entrega da declaração do imposto de renda. Voltamos já. PF se reúne com partidos amanhã para discutir a segurança de presidenciáveis. Comissão de Constituição e Justiça retoma debate sobre mensalidades em universidades públicas. Assuntos para a pauta é política. A Polícia Federal irá se reunir nesta terça-feira, dia 31, com representantes de partidos políticos para apresentar um plano de segurança para os candidatos à presidência da República. A ideia da PF é antecipar o planejamento de ações em razão do risco de eventual polarização nas eleições e do curto prazo entre a oficialização da candidatura e o início da campanha. O encontro será na sede da corporação, em Brasília. Deputados voltam a discutir nesta terça-feira, em sessão da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição PEC 206/2019, que prevê a cobrança de mensalidades pelas universidades públicas do país. Sem data definida para a votação do texto, a matéria estava na pauta da última semana, mas teve a leitura do relatório adiada diante da ausência do relato de Kim Kataguiri. União Brasil de São Paulo, a PEC altera a redação dos artigos 206 e 207 da Constituição Federal para permitir que as instituições de ensino superior públicas sejam capazes de exercer a cobrança de mensalidades de estudantes admitidos. E vai até o dia 31 o prazo para os contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2022. O contribuinte que ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2022 tem até o dia 31 de maio para fazer a entrega. Quem perdeu o prazo paga a multa e fica sujeito a algumas restrições. A multa para quem perdeu o prazo de envio é de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar no máximo a 20% do imposto. Além da multa, quem não entregar a declaração no prazo enfrenta restrições. Inicialmente, é feita a inclusão do CPF em uma condição de irregularidade. Com isso, o cidadão não pode fazer empréstimo em bancos ou prestar concurso público. A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,87
R$ 1,70 em 2021. Para a atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano passado. Também deve fazer a declaração os contribuintes com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte, de mais de 40 mil. Aqueles com patrimônio de mais de 300 mil e os que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou fizeram operações na Bolsa de Valores, incluindo os dependentes. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou na última sexta-feira que manterá a bandeira verde acionada em junho para todos os consumidores do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última sexta-feira, dia 27, que manterá a bandeira verde acionada em junho para todos os consumidores do país. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. De setembro de 2021 a 15 de abril, os consumidores pagaram um adicional de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, referente à bandeira de escassez hídrica. O patamar foi criado no ano passado devido à grave escassez nos principais reservatórios. E as operações de câmbio e remessas internacionais cresceram 5,59% no Brasil. Após ter ido a R$ 4,60 no início de abril, o dólar inverteu a tendência e passou a ser valorizado na última semana nos principais mercados financeiros mundiais, principalmente nos Estados Unidos e Brasil. Esse crescimento, no início do ano, ele está muito relacionado não só à recuperação das atividades, como principalmente o turismo, como também em função seja da movimentação dada a elevação da taxa de juros no mercado americano, que você teve uma volatilidade a maior de remessa para o mercado americano, ou seja, parte dos investidores saindo aqui do Brasil, e também em função do crescimento das exportações pelo fato da taxa de câmbio estar num patamar bastante interessante para os exportadores. O câmbio é a operação financeira caracterizada pela troca da moeda de um país pela moeda de um outro. É um elemento do sistema monetário internacional com o objetivo de facilitar as transações entre os países. Tem um mercado que relaciona essa oferta e demanda de moeda estrangeira em função dessas necessidades de liquidação dessas operações. Existem várias formas de regimes cambiais, mas a taxa de câmbio é determinada em um país. Os mais utilizados são os câmbios fixo e o flutuante. O flutuante total, livre, onde o mercado ele não tem interferência no Banco Central, e o sistema de flutuação suja, onde os bancos centrais ele intervêm no mercado de câmbio para tentar diminuir a volatilidade. De acordo com o economista Ricardo Coimbra, as operações cambiais conseguem interferir na economia do país. As operações de câmbio, ou seja, o dólar, principalmente o euro, eles acabam influenciando também nos preços dos produtos que são comercializados no mercado interno, visto que se você tem uma taxa de câmbio num patamar mais elevado, isso estimula a exportação de diversos produtos, e as empresas vão querer fazer uma conversão num patamar mais elevado para receber essa conversão na nossa moeda em real com um valor mais significativo. Da mesma forma que essa taxa num patamar mais elevado encarece os preços dos produtos importados, como no caso aqui no Brasil, o preço dos combustíveis, o preço do trigo, que a gente importa bastante, então acaba influenciando também nos preços no mercado interno. E no próximo bloco você confere as notícias internacionais e as imagens do dia. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews.
confrontos entre israelitas e palestinianos marcaram a celebração da Marcha das Bandeiras, uma marcha ultranacionalista israelita que aconteceu na cidade velha de Jerusalém neste domingo. A marcha marca a data em que Israel assumiu o controle da parte oriental da cidade. Milhares de israelitas atravessaram o coração do bairro muçulmano, o que reacendeu conflitos e levou a tensões com cidadãos palestinianos e com a polícia. De acordo com a organização humanitária, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Foram mobilizados mais de 3.000 agentes da polícia para o desfile. No primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e candidato da coligação Pacto Histórico, ficou em primeiro lugar com mais de 40% dos votos. Esta é a primeira vez que a esquerda colombiana está próxima ao poder, um resultado que contou com o apoio das camadas mais jovens do país. Em segundo lugar, ficou o candidato independente Rodolfo Hernández, que obteve mais de 28% dos votos. Já Federico Gutierrez, candidato da direita e apoiado pelo atual presidente Ivan Duque, não conseguiu votos suficientes para disputar o segundo turno, que ocorre no dia 19 de junho. O jornalista francês Frédéric Leclerc morreu nesta segunda-feira na região ucraniana de Luhansk. Segundo as informações dadas pelo chefe da administração militar da região, o jornalista morreu durante um ataque a um veículo blindado de evacuação de civis. Frédéric tinha 32 anos e trabalhava para o canal de televisão francês BFM TV há 6 anos. O presidente Emmanuel Macron lamentou a morte do jornalista e Catherine Colonna, a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da França, exigiu uma investigação transparente o mais rápido possível. Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, já morreram 8 jornalistas. Vamos agora para as imagens que marcaram esta segunda-feira. A partir desta segunda-feira, policiais militares de uma companhia e 8 batalhões do Rio de Janeiro passam a usar câmeras de monitoramento em atividades externas. Segundo a PM, as imagens ficarão armazenadas durante um ano e podem ser solicitadas por órgãos como o Ministério Público e Defensoria Pública. De acordo com o governo do estado, inicialmente serão 1.607 câmeras, mas o projeto prevê até 21.500 equipamentos com um investimento de 6 milhões mensais. O Papa Francisco escolheu 2 brasileiros entre os 21 novos cardeais da Igreja Católica. São eles Dom Paulo César Costa, arcebispo metropolitano de Brasília, e Dom Leonardo, arcebispo metropolitano de Manaus. Os religiosos serão nomeados cardeais católicos romanos em uma cerimônia conhecida como consistório no dia 27 de agosto. A partir deste 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais. Possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução número 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH. A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto aqui no União Brasil, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.